Lígia Clark mais maravilhosa do mundo! Olá, meus amores, a artista que a gente vai falar hoje, ela é tão maravilhosa que eu nem sei. 50 fatos de Lígia Clark. Lígia Pimentel Lins nasceu em 23 de outubro de 1920, em Belo Horizonte, filha de Jair Pereira Lins e Ruth Mendes Pimentel. A Lígia tem 3 irmãos, Sônia, Maria Beatriz e Francisco. A irmã Sônia Pimentel Lins também é artista e escritora. Inclusive, ela lançou um livro em 96 chamado Artes, em que ela conta sobre a infância com a irmã Lígia. Nesse livro, ela sugere que a trajetória artística da Lígia começou nas artes que elas aprontavam quando eram pequenas em Belo Horizonte. Mas a Lígia, desde nova, manifestou interesse por desenho. Aos 18 anos, ela se casa com o engenheiro civil Aloysio Clark Ribeiro e muda com ele para o Rio de Janeiro. Eles se divorciam em 1953. A Lígia e o Aloysio têm 3 filhos, Elizabeth, Álvaro e Eduardo. Entre 47 e 49, ela estuda pintura com o Burle Marx e com a Zélia Ferreira Salgado. Ela produz bastante em gouache. Em 1950, ela viaja com os filhos para Paris para estudar pintura. Ela estuda inclusive com o Fernand Léger e produz suas primeiras telas em tinta a óleo. A maioria dos trabalhos que ela produz nesse primeiro momento da carreira são retratos da família, amigos. As escadas também eram um tema. A Lígia era uma escritora assídua. Ela escrevia suas confissões artísticas diariamente, primeiro à mão e depois ela datilografava. Ela considerava escrever um exercício do corpo. E ela tem os melhores e os piores momentos, os altos e baixos, as crises e os sucessos, todos registrados em diários. Em 1952, ela realiza sua primeira exposição individual em uma galeria em Paris, que o amigo pintor e crítico Jamil Hamoudi descreve como monumental. No mesmo ano, ela volta para o Rio de Janeiro e expõe as mesmas obras no Salão Nacional de Arte Moderna, que tem a apresentação do Mário Pedrosa. O Mário Pedrosa vai ser uma figura importante na formação artística e intelectual da Lígia e também é um grande apoiador do trabalho dela. A Lígia Clark participou da Segunda Bienal de São Paulo com trabalhos da série Cabeça de Cristo. Em 1954, ela se junta ao Grupo Frente em sua primeira exposição, que também participaram Ivan Serpa, Lígia Pape, e ela participa das 4 exposições que o Grupo Frente organiza. Nesse mesmo ano, ela e o Ivan Serpa representam o Brasil na Bienal de Veneza. Em 1959, ela participa da primeira exposição de arte neoconcreta com 26 trabalhos. Ela também assina o Manifesto Neoconcreto junto de Amilcar de Castro, Lígia Pape, Ferreira Goulart. Nas séries Planos em Superfície, Descoberta da Linha Orgânica e Quebra da Moldura, ela explora a superfície da tela, as cores, as linhas, a geometria viva. Ela emancipou a pintura de convenções limitantes como a superfície, o plano, a moldura. A Lígia escreveu uma carta ao Mondrian buscando companhia no trabalho dele durante um momento de crise em relação ao grupo neoconcreto. Em certa altura da carta ela escreve: Mondrian, você acreditou no homem. Você fez mais, num sonho utópico, estupendo, pensou em eras vindas em que a própria vida construída seria uma realidade plástica. Em 1960, ela começa a ensinar artes para crianças com deficiência auditiva no Instituto Nacional de Educação de Surdos. Em 1961, ela ganha o prêmio de escultura da Bienal de São Paulo pela série Bichos. Bichos é um exercício tridimensional. Ela faz cerca de 70 deles. São esculturas que têm abas com dobradiças que o espectador pode moldar. A Lígia é precursora em trazer o espectador para a criação artística. Logo, ela cria os trepantes, que são obras maleáveis, torcidas em linhas e círculos. O dentro é o fora é uma espécie de conclusão das esculturas bicho misturado com a fita Möbius de Caminhando. O balanço entre dentro e fora, cheio e vazio. O vazio no meio da escultura possibilita outros aspectos completamente novos quando o objeto é manipulado. O dentro é o fora mudou a percepção dela mesma e do seu corpo. Nessa nova fase, o corpo e o objeto se fundem. Caminhando é um momento de ruptura, uma proposta radical para a arte do século XX. Ela convida o espectador a participar fazendo uma fita Möbius, cortando o papel até que ele ficasse fino o suficiente para não conseguir mais cortar. Ela transfere a arte do território estático do objeto para um lugar de participação ativa. A Lígia Clark diz: todo o meu processo tem sido de unir arte e vida. Ela não considera esses trabalhos como caminhando, que são proposições, como performance ou body art. A ideia dela é que cada participante experimente o seu corpo como um agente de escolha. A partir de 65, ela começa a produzir trabalhos sensoriais relacionais, como o Roupa, Corpo, Roupa, em que um homem e uma mulher vestem macacões com cavidades que possibilitam a exploração tátil, o reconhecimento do corpo. A Máscara Abismo com tapa-olhos, que também estimula o uso do tato. A proposição Diálogo de Mãos, ela cria depois de um acidente automobilístico que obrigou que ela fizesse terapia pro pulso. Somos os propositores, somos o molde. A vocês cabe o
sopro no interior desse molde, o sentido da nossa existência. Somos os propositores. Nossa proposição é o diálogo. Sós não existimos, estamos a vosso dispor. Somos os propositores, enterramos a obra de arte como tal e solicitamos a vocês para que o pensamento viva pela ação. Somos os propositores, não lhes propomos nem o passado nem o futuro, mas o agora. A Casa é o Corpo foi criada em 68 e o espectador experimenta uma série de sensações que evocam a penetração, ovulação, germinação e expulsão. Entre 68 e 76 ela vive em Paris, ela ministra um curso de comunicação gestual da Sorbonne e também faz análise com o psicanalista Pierre Fedida. Baba antropofágica é um dos trabalhos que ela desenvolve com os alunos da Sorbonne. O participante coloca um carretel de linha na boca e vai tirando a linha e colocando em cima de outra pessoa que está deitada no chão. A Lígia Clark escreveu um livro de ficção chamado Meu Doce Rio. Em 76 ela volta para o Rio de Janeiro e começa uma nova fase do trabalho. A partir das experiências coletivas que ela desenvolveu na Sorbonne, ela testa a experiência sensorial individual do participante, são os objetos relacionais. Ela diz, se a pessoa, depois de fazer essa série de coisas que eu dou, se ela consegue viver de uma maneira mais livre, usar o corpo de uma maneira mais sensual, se expressar melhor, amar melhor, comer melhor, isso no fundo me interessa muito mais como resultado do que a própria coisa em si que eu proponho a vocês. Ela desenvolve um trabalho como terapeuta e passa a atender as pessoas na sua casa em Copacabana até 1981. Evocando a possibilidade de atender em uma clínica, ela escreve para o Hélio Oiticica: para alguém como eu que fez arte para sair do hospital, acabar por lá seria incrível. Ela ensina sua prática para Gina Ferreira, que ficou em tratamento com ela por 8 anos. O marido dela, Lula Vanderlei, aplica até hoje métodos terapêuticos inspirados pela estruturação do self da Lígia no Hospital da Nise da Silveira, no Rio de Janeiro. Hélio Oiticica e Lígia Clark eram muito próximos, eles tinham inquietações artísticas semelhantes. Eles trocaram muitas cartas, inclusive tem um livro publicado das cartas que eles trocaram entre 64 e 74. Em uma carta de maio de 71, a Lígia escreve para o Hélio: finalmente chegou uma carta, me trazendo como sempre muita alegria e saudade de você. O que eu gostaria de dizer é tão simples e tão complexo como a própria realidade e vida, que não sei por onde começar. O Caetano Veloso fez a música If You Hold a Stone em homenagem a Lígia Clark. Para mim, a arte só é válida no sentido ético-religioso, inteiramente ligada à elaboração interna do artista em seu sentido mais profundo, que é o existencial. Em abril de 1988, ela vem a falecer de ataque cardíaco em sua casa em Copacabana. O documentário O Mundo de Lígia Clark foi dirigido pelo Eduardo, filho dela. O trabalho da Lígia é central no pensar da arte contemporânea, a primazia do objeto, a problematização social na arte. Esse livro aqui da exposição da Lígia Clark no MoMA me ajudou muito para fazer este vídeo. Acho que se eu fizesse terapia com a Lígia Clark, a pior obra pra mim seria O Túnel. Eu fico angustiada só de pensar em ficar dentro daquele tubo de pano sem ver a saída. Lígia Clark, mais maravilhosa do mundo! Vamos conversar sobre ela aqui nos comentários. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Redes sociais pra gente se falando. Um beijo, tchau!